Olá pessoal, vamos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre polinômios termopar tipo R. O termopar tipo R, PT, PTRH 13%, platina, platina ródio 13%. E nesse vídeo a gente vai ver a relação temperatura-força eletromotriz desse termopar. A gente vai apresentar uma fórmula onde eu tenho a força eletromotriz, eu tenho a milivoltagem e eu quero saber qual a temperatura que ela representa. A gente vai usar essa fórmula. Antes de começar o vídeo, a gente vai ver alguns princípios básicos aqui para a gente poder se situar e entender o porquê dos polinômios, né? O primeiro ponto é, os termopares não apresentam relação linear entre força eletromotriz e temperatura. Ele segue a situação de uma integral, né? Uma derivada integral. Então, essa relação ela não é linear, né? Então, reforça o uso dos polinômios. 2. Para representar a curva termopar, é necessário, neste caso, temperatura em função da milivoltagem de um termopar tipo R, uma equação de décimo grau, que a gente vai entender um pouco mais adiante. A equação de décimo grau, a fim de obter o quê? Uma precisão de mais 0,02 graus a menos 0,02 graus. Essa precisão ela está na STM para esse termopar na condição de temperatura em função da milivoltagem. Lembrando que para quem assistiu o vídeo do termopar tipo R, a força eletromotriz em função da temperatura, a STM ela não coloca nenhum tipo de... ela não menciona a precisão. Tá? Agora, temperatura em função da milivoltagem, sim. 4. Lembrando que essa tabela é usada em laboratórios, tá pessoal? Os valores da força eletromotriz em função da temperatura foram obtidos experimentalmente e depois tabelados em forma de coeficiente das equações polinomiais. Ela tem esse erro aqui, só voltando um pouquinho da precisão, porque nos laboratórios, quando a gente faz calibração de termopar, é essa relação que é importante. Por quê? Porque na calibração, o que a gente faz? A gente compara com um termopar padrão, um termopar que eu quero calibrar, e esse termopar que eu quero calibrar, eu leio o que nele? A milivoltagem. Essa milivoltagem lida, eu coloco na fórmula e tenho o que? A temperatura, né? Que é justamente essa relação aqui. A temperatura em função do que? Da milivoltagem. Então eu tenho a milivoltagem, eu tenho a temperatura. Então é só jogar na fórmula. Só que é uma fórmula muito grande. No caso do termopar tipo K, eu tenho 4 faixas que, somando todas elas, me dá a curva do termopar tipo R. Então é um termopar um pouco mais complicado com relação ao polinômio, né? E ele requer, em alguns casos aqui, equação de décimo grau. Tá certo? Então, tá aqui, né? C0, C1, C2, C3, C4, C5 até C10, né? E aí eu tenho a equação T igual a C0, está aqui C0, mais C1, está aqui, vezes Z elevado à primeira. Aí, na sequência, C2 vezes Z elevado ao quadrado, C3 E elevado ao cubo, e assim por diante, né? E vai embora. Então, eu faço para cada uma delas essa equação, com esses cálculos, respeitando a faixa de temperatura em cada uma. Então, se eu usar esses valores para essa faixa, eu tenho erro. A mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa acontece aqui. Por isso que tem 4 equações diferentes para que eu tenha o valor de milivoltagem com uma precisão muito boa, né? O valor de temperatura, aliás, em função da milivoltagem, uma precisão muito boa para essas 4 faixas. Vamos entender, porque é meio complexo aqui, eu estou falando de uma equação de valores de C1, C0. Eu fiz um vídeo aqui, onde eu coloco e como funciona essa planilha que eu montei, que é a planilha que eu estou disponibilizando gratuitamente como brinde para o pessoal que assiste e é inscrito no canal. Se você for inscrito no canal, você pode solicitar por e-mail ou pelo WhatsApp, eu mando essa planilha para vocês. Tá? Aqui é como ela funciona. Tem a fórmula, ela faz os cálculos. Aqui em verde eu coloco a milivoltagem, ela me responde com o quê? Com a temperatura.
é o que acontece no laboratório. Eu levanto uma milivoltagem, coloco aqui, qual a temperatura que ela representa? Ela me dá aqui, né? Pode ser uma milivoltagem totalmente fora das tabelas de milivoltagem que a gente está acostumado a ver. Essa planilha eu coloquei aqui do lado, porque não adianta eu ficar colocando as milivoltagens aqui e me responder com uma temperatura, se eu não sei se está correto. Aqui do lado eu coloquei algumas milivoltagens que têm a temperatura conhecida. Então tem aquelas tabelas de milivoltagem que a gente encontra na internet, tem aqui as temperaturas de menos 50, 100, 200, tudo redondinho aqui, com os valores aqui que eu tenho que achar, né? Então eu vou jogar aqui as milivoltagens e vou obter o que? A temperatura. O verde é porque ela está dentro da faixa designada. Por exemplo, 300 graus, está fora da faixa. Essa faixa vai até 250, então eu coloquei em vermelho, porque a hora que eu jogar ela aqui, vai apresentar, alguns casos, um erro, né? Às vezes, pelo fato de estar muito em cima, ela não apresenta um erro, depois esse erro vai abrindo. Então vamos passar o videozinho aqui, para a gente poder entender essa planilha, tá? Do Termopar tipo R, aqui a faixa, menos 50 a 250, e a faixa em milivoltagem também. Como eu vou trabalhar em milivolts aqui, eu tenho ali a faixa de milivolts que ela compreende, tá certo? A equação é essa daí, que eu já falei para vocês. Ele pega o C1, C2, C3, né, e multiplica pela tensão, que é a milivoltagem, que eu vou jogar no verde aí. Ali da direita, o vermelho está fora da faixa e o verde está dentro da faixa. A gente vai fazer alguns experimentos aqui, por exemplo, menos 0,2260, que é o primeiro da direita lá, né? Corresponde ao quê? A menos 49,9 graus, tá certo? Ele dá um erro aqui, mas lá está arredondado 50. 0 dá 0, 0,6470 dá 99,9, ali da direita está arredondado 100 graus. 1,4690, 200,1 grau, da direita arredondado 200. 1,9230 dá 249,9, arredondando da direita dá 250. E o que está em vermelho? 2,4010, 262,40. Você vê que ele saiu bem fora, né? O que eu tenho que fazer? Usar a próxima faixa. Essa próxima faixa ela vai de 250 até 1200. Se eu pegar aqui e colocar 1,4690, 202,2, que é o vermelho ali, ele dá fora, está fora da faixa. 1,9230 está dentro, 250. Então eu vou jogando aqui os experimentos e vou mostrando com a direita que ele vai dando certo, ó, 500, né? O próximo 7,800. Observe o resultado em vermelho ali no T-Tab, né? 104,5, que é o 10,5660. 10,5060, dá 1000, né? Estava errado lá. O próximo 1200, tá certo? Acabou a faixa de 1200, eu quero seguir em frente. Eu pego a outra que vai, veja, retrocedeu aqui de 1064 até 1664, quer dizer, a de cima e a de baixo, elas meio que estabelecem valores parecidos. Então, aqui 1000, pode ver que eu estou no vermelho e está batendo. O outro bateu também, está no vermelho, porque uma acaba compreendendo a do outro, né? Elas estão uma sobre a outra, então por isso que deu certo. Aqui os valores que eu estou jogando, pode observar que eles dão exatamente os valores da direita, né? Agora vai responder com 1400 e finalmente 1600, que é o valor dessa milivoltagem, 1600. É isso. Seguindo, eu tenho a última tabela, são 4, né, pessoal? E essa aqui vai até 1768,1. Na direita, novamente, os valores. Eu vou colocando aqui os valores para mostrar para vocês. Primeiro de vermelho, deu o erro lá, 1400 deveria dar. O próximo também um vermelho para mostrar um erro.
1500,4 já começa a ficar um pouco mais preciso. E agora os verdes que tem que bater. 1664, que está lá na direita. 1700. Agora o 1730. E finalmente agora o 1768, que é o final da escala praticamente, né? 1768,0. Essa é a tabela. Solicite essa planilha se você gostou, é uma planilha que deu muito trabalho, ela está conforme norma, né? Então se você for inscrito no canal, você pode pedir essa planilha e receber ela por e-mail inteiramente grátis. Passe o WhatsApp, passe o e-mail, me peça a planilha, eu verifico se é inscrito e a gente acaba presenteando vocês aí com essa planilha. Se gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, divulgue esse canal. Vem muita coisa boa por aí, pessoal, e a gente vai cada vez mais colocando mais vídeos, mais informação, no sentido de passar informação, passar conhecimento para vocês. Muito obrigado, até logo.